Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade do nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje aqui na nossa 43ª parte do nosso estudo, onde na parte passada nós começamos a falar sobre o juízo final, né? O juízo do trono branco, que está lá em Apocalipse, né? No capítulo 20, a partir do versículo 11, né? Se você está com a sua Bíblia aberta, abra ela comigo, né? Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11. Se você não assistiu o estudo passado, assista. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E o cristão, ele acredita que ela é a verdade. A palavra nos ensina a respeito de todas as coisas, né? Muitas pessoas não entendem a respeito do dia do juízo, o dia do julgamento, como nós começamos a falar no estudo passado. Muitas pessoas procuram se colocar no dia do juízo, e isso é um erro, né? A salvação veio justamente para nos salvar de sermos julgados por Deus, como nós vimos no estudo passado. Hoje, como eu falei no estudo passado, nós vamos falar um pouco a respeito da morte, né? Nós vamos procurar entender um pouco a respeito da morte espiritual, né? E existem dois tipos de morte, né? Existe a morte física e existe a morte espiritual. A morte física, provavelmente todos nós passaremos, né? A não ser aqueles que ficarem vivos até o arrebatamento. E a morte espiritual é a morte eterna, né? É ser sepultado no inferno e depois ser lançado no lago de fogo. Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 20, lá no versículo 11. Vamos fazer uma leitura rápida aqui sobre tudo aquilo que nós lemos, né, no estudo passado. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 20, verso 11, o juízo de Deus. Diz assim, ó, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha isso. Nós já examinamos isso aqui no estudo passado, tá? Se você está pegando hoje aqui conosco, assista no estudo passado, né? Que é super importante essa parte aqui, né? Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olha isso. A Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos. Esse mar aqui é um dos nomes do inferno, né? A Bíblia diz aqui que também a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. A morte e o além, todos esses são nomes para o inferno. Mas eu vou focar com vocês aqui a respeito da morte daqui a pouco. Vamos ver até o fim, até o verso 15, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é o destino final, o juízo final, o destino eterno de todos os perdidos, de todos aqueles que não foram salvos, de todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, que não viveram pela uma fé salvadora em Cristo, né? Que não mataram a sua velha criatura, que não se arrependeram dos seus pecados, né? Esse é o juízo eterno. Já expliquei isso para vocês nas duas estudos atrás, né? Existe a primeira ressurreição e existe a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição para juízo, né? A ressurreição para a condenação. A Bíblia diz que a morte vai dar os mortos que com ele estão. Eu quero falar aqui com você hoje a respeito da morte. Aí no estudo que vem a gente vai voltar para cá, né? A gente vai voltar para a gente finalizar, mas a Bíblia diz no versículo 14, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Existe um lugar ainda pior do que o inferno, como nós vimos no estudo passado, que o inferno é uma prisão. E é lá que as almas estão aguardando para serem julgadas por Deus, segundo tudo que estiver escrito nos livros, né, que é toda a palavra de Deus, né? Assista ao estudo passado. Igreja, existe a morte física e existe a morte espiritual.
A Bíblia fala a respeito das duas. E a gente precisa ter esse entendimento quando a gente está lendo a Bíblia Sagrada. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender quando a Bíblia fala sobre a morte física e quando a Bíblia fala sobre a morte espiritual. E para começar a falar sobre isso com vocês, eu quero ler com você lá no Salmo 116. Salmo 116, tá? Vai lá. Assista ao estudo passado para você ter a compreensão do versículo 11, do versículo 12 e do versículo 13, tá? Que é super importante. Salmo 116, no versículo 1, tá escrito assim, ó. Salmo de ação de graças, né, o título. Versículo 1 diz assim, ó. O salmista diz assim: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aí ele diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Igreja, olha isso. O salmista aqui, ele foi salvo por Deus, mas ele foi tomado pela morte. Angústias de morte, como ele diz aqui, versículos 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e caí em tribulação e tristeza. Essa é a morte espiritual. A morte espiritual que vem na alma de todas as pessoas. O salmista aqui, ele foi atingido pela morte. A morte espiritual o atingiu, né? Aí ele diz, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Igreja, olha isso. O salmista aqui, ele dá uma descrição sobre a salvação da alma dele. Ele começa a declarar aqui que angústias, né, laços de morte e angústias do inferno se apoderaram da alma dele. Existe um ser chamado morte. A morte é um mensageiro do inferno. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, acho que é o verso 29, mais tarde eu vou ler lá com você. A Bíblia diz bem assim, ó: o salário do pecado é a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual, que é a morte eterna. Todas as almas que serão julgadas lá no juízo final, eles serão julgados porque eles estão mortos espiritualmente. E eles serão lançados para dentro do lago de fogo. Existe a morte espiritual que traz tribulação, como diz aqui no versículo 3, né? Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Tribulação e tristeza, a morte espiritual. A morte na alma, né? Que o mundo hoje também conhece como depressão. Só que ela se manifesta, a morte se manifesta destruindo a alma do homem, escravizando a pessoa no pecado, na morte, no ódio, em todo tipo de prostração e angústias do inferno. Eu li com vocês lá que a morte vai dar todos os mortos que estão com ela. É uma coisa normal a gente falar assim, fulano morreu, né? Toda pessoa que ela morre fisicamente. Ela morre, é certo a gente falar isso, porque a pessoa morreu pra gente. Exemplo, vamos supor que um parente meu morra e falar, fulano morreu, meu tio morreu. Quer dizer, aquela pessoa morreu para nós. Ela morreu para nós hoje. Ela morreu para nós, os vivos que estamos aqui nessa terra, né? Mas o pior não é morrer para nós aqui. O pior é morrer espiritualmente, né? Diferente, ó. Olha o que o salmista fala aqui, ó. Olha o versículo 15, mesmo salmo, ó. Ele fala assim, ó: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha isso. Aqui ele está falando sobre a morte física. Aqui ele está falando, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Só que ele está falando, os santos é o povo salvo de Deus que morre fisicamente, mas está com ele automaticamente, está com ele nos céus. Então a gente tem que saber entender isso na Bíblia quando a gente lê morte física e morte espiritual. Assim como todo ser humano nasce fisicamente, nós devemos também nascer espiritualmente. Assim como uma pessoa morre fisicamente, ela também morre espiritualmente, né? Lá em Isaías, lá no capítulo 28, ó, Isaías capítulo 28.
Lá no versículo 22, depois é bom você ler tudo, né? O contexto é Deus falando que libertou o povo dele, que socorreu o povo dele, que perdoou os habitantes de Jerusalém. Agora olha o capítulo 28, olha o versículo 22, ó. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Olha isso. É que eu não vou ler tudo o contexto com você, vamos você ler depois. Deus, ele perdoou o povo, ele salvou o povo, a alma do povo, livrou o povo. E também, consequentemente, dos inimigos deles depois. Só que Deus, ele fala assim para o povo no final, verso 22, ó. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes. Igreja, assim como existem algemas que podem prender aqui o nosso corpo físico, como existem correntes que prendem os nossos pés, né, da pessoa que comete crime, dependendo do país que ela tá, ela coloca corrente nos pés, corrente, né, algema nos braços, a pessoa vai toda presa. Assim também existem grilhões para a alma. Existem correntes para a alma. A morte espiritual é um anjo do inferno. A palavra anjo significa mensageiro. A morte é o mensageiro do inferno, é um ser do inferno que vem para a alma, que acorrenta, aprisiona a alma do ser humano. Joga a alma do ser humano em tribulação e em tristeza, angústias de morte, prisões, em todo tipo de pecado que você conhece, que você consegue imaginar. Deus, ele fala para o povo, agora, pois, não mais escarneçais, porque o Senhor acabava de livrar o povo. Não escarneça mais, ou seja, não viva mais segundo a carne de vocês, não se afastem de mim. Não vivam pelos seus prazeres pecaminosos, quer dizer, se santifiquem, me busquem, né? Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Igreja, chega um momento que a pessoa vive pecando, e Deus vai lá e envia uma palavra, alguém ora por ela, aquele peso espiritual sai dela, aquela coisa ruim, aquela morte espiritual sai da pessoa, a pessoa fica feliz, fica alegre, ela fica leve. Só que a pessoa continua escarnecendo, vivendo no pecado, no erro, ela não se emenda, ela não entrega a vida para Jesus, ela não firma o coração dela em Deus. Chega um ponto que esses grilhões ficam muito fortes, que não dá mais para ser quebrado. Chega um ponto, que chega uma hora que você vai orar pela pessoa, você vai clamar, a pessoa vai perseverar, ela não vai conseguir mais libertar a alma dela daquilo ali. Você tem que ter esse entendimento. Você tem esse corpo físico seu aí e você também tem a sua alma, que também é um corpo espiritual. Você tem um corpo físico, você tem um corpo espiritual. O corpo físico, ele pode sentir dor, a alma também. O corpo físico, ele pode ser preso, acorrentado, a alma também. O corpo físico pode passar fome, a alma também. O corpo físico pode ser forte, a alma também. O corpo físico pode ser fraco, desnutrido e doente, a alma também. Só que o corpo físico, ele vai perecer uma hora dessa. Só que a alma, ela vai permanecer eternamente. Ou ela vai perecer no inferno, para ser julgada depois, a alma é o que você é. Ou ela vai ser salva por Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz lá no juízo que a morte vai ser lançada também para dentro do lago de fogo. A morte, ela entrou no mundo a partir de Adão, né? É bom a gente compreender tudo isso, ó. Romanos, capítulo 5, né? Romanos, capítulo 5, está escrito assim, ó. Romanos, ó, lembra que eu falei para vocês no estudo passado, gente? Estuda a carta aos Romanos, tá? Leia toda a carta aos Romanos, toda ela, de suma importância para você, para todos nós, né? Ó, Romanos capítulo 5, vamos ler o versículo 14, ó, diz assim, ó. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão, ele era um tipo de Cristo. Adão prefigurava o Senhor Jesus que haveria de vir. É que eu não vou ler todo o contexto, tá? A Bíblia diz que pela ofensa de um único homem, a morte reinou no mundo inteiro. E a Bíblia diz que pela obediência também de um único homem, que é Cristo, a vida passou a reinar. Você quer ver? Olha o versículo 17, ó. Verso 17. Se pela ofensa de um, que foi o primeiro Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Igreja, me perdoe ser repetitivo, mas você e eu, você tem que estudar e examinar toda a carta aos Romanos. Vamos entender isso. A morte passou a reinar a partir de Adão. Reinou até Moisés, por quê? Porque Deus enviou a lei dele para poder salvar o povo. Enviou a lei de Deus. E o povo passou a ser salvo quando o povo vivia em obediência à lei de Deus que o Senhor deu a Moisés. Só que a lei de Deus passou a não salvar mais o povo, porque o povo passou a obedecer à lei de Deus com um coração distante de Deus. Passaram a seguir apenas com uma mente, mas não mais de todo o coração. O povo obedecia à lei, mas o coração estava longe, os olhos estavam longe de Deus, então eles se tornaram pessoas religiosas, só que no pior sentido dessa palavra. E a lei que era para salvar o povo e ligar o povo a Deus, a lei acabou sendo um peso, um fardo terrível sobre todo o povo da época, né? E sobre até o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus veio, cumpriu a lei e trouxe a graça sobre todos nós. Mas vamos entender isso aqui, ó. A morte passou a reinar desde Adão. Vamos lá comigo, Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, lembra isso? A morte passou a reinar, a morte espiritual, que matava todas as pessoas, escravizava o homem ao pecado, à morte, à maldição, ao sofrimento, né? Ó, Gênesis capítulo 3, é importante nós lermos aqui por inteiro, ó. Versículo 1 diz assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha isso. Se você ler no capítulo 2, a Bíblia fala sobre a formação do homem, a formação da mulher, e Deus colocou o homem no jardim para o cultivar. O Senhor Deus ali estabelecendo a ordem da obediência, disse ao homem e à mulher, coma de todo fruto, mas não toque no fruto da árvore que se encontra no meio do jardim. Nem não coma e não toque para que vocês não morram, né? Só que essa morte aqui não é uma morte física, era uma morte espiritual. Então o Senhor Deus estava colocando algo ali naquele jardim para poder estabelecer a obediência sobre o homem, a fidelidade e entender o lugar do homem e o lugar do Senhor como Deus. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes... Versículo 4, tá? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha isso. Se Deus falou para Adão, e Adão falou para Eva, não coma para que vocês não morram. E a serpente falou, é certo que vocês não vão morrer, né? Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Igreja, olha que coisa terrível isso. O diabo sempre instigando ao homem a desobediência à palavra de Deus, a viver por conta própria, a viver pela própria força. A serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que do dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos, vocês serão semelhantes a Deus. Olha isso. Assim é o homem no seu engano. Assim é o ser humano na sua vaidade, acha que pode fazer o que quer, que vai ser semelhante ao Senhor, né? O ser humano afronta a Deus, briga com Deus a todo custo, né? Mas infelizmente a maioria das pessoas só vão dar conta da grandeza de Deus e da obediência e da fidelidade quando elas estiverem mortas, né? E virem a morte e virem arrancar ela do corpo dela, aí elas vão se dar conta de verdade. Agora olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Igreja, ali os dois perderam a pureza. Eles perderam a pureza, perderam a vida de Deus. A Bíblia diz que naquele momento os olhos deles se abriram. E ali eles perceberam que eles estavam nus.
E ali eles fizeram folhas, ali eles se cobriram, né? Olha o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Olha isso, igreja. Esse é o ponto que eu queria chegar com você. Adão e Eva, eles estavam vivos, eles foram feitos alma vivente, como está escrito aqui no capítulo 2. Adão e Eva foram criados por Deus plenos, vivos espiritualmente. Eles desfrutavam de Deus no jardim todos os dias. Da pureza não havia pecado, não havia maldade alguma. Quando Adão e Eva comeram do fruto, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente. E a Bíblia diz que todos os dias Deus passeava pelo jardim para poder se relacionar com os dois. E a Bíblia diz que Deus, ele fez uma pergunta, olha o versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Olha isso. A Bíblia diz aqui, né, eu li com você no versículo 8, né, que o homem e a mulher, eles fugiram e quiseram se esconder da presença de Deus. Eles se esconderam lá no meio dos arbustos, como você pode ler depois, né, no capítulo 10, no versículo 11, mas entenda bem uma coisa. Quando Deus chegou no jardim, ele perguntou: Adão, onde estás? Deus não estava enxergando, Adão não estava escondido de Deus porque ele estava lá no meio das árvores, das folhas, não era isso não. Quando Adão pecou, gente, a luz dele se apagou. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Você encontra muito na Bíblia um termo chamado sepultura. Sepultura. A Bíblia nunca se refere aos salvos como estando na sepultura ou na cova. O termo sepultura que você encontra na Bíblia é um termo de sepultamento espiritual, de morte espiritual. Esse termo só é usado na Bíblia para os perdidos. Você tem que entenda comigo uma coisa, ó. Deus chegou no jardim e perguntou a Adão: onde estás? Deus não via mais Adão. Por quê? Porque Adão, ele estava sepultado. Entenda bem isso aqui, ó. Eu e você, a gente já foi em cemitérios algumas vezes. E quando você vai no cemitério, você vê ali todas aquelas covas ali, né? Às vezes até mesmo o corpo daquela pessoa que você foi acompanhar até na cova lá, você acabou de ver ela ser colocada lá, jogado terra em cima. Aí você sabe que o corpo dela tá aqui embaixo, não sabe? Só que você não consegue mais ver ela. Por quê? Porque ela tá sepultada, ela tá enterrada ali. Você acabou de ver o corpo dela ali descendo na sepultura, cobriram ali com caixão, cobriram com terra, com, né, concreto, seja o que for, cobriram ali. Você sabe que o corpo tá aqui, ó, mas você não consegue ver. Por quê? Porque aquele corpo está sepultado, ele está em trevas, ele está agora na escuridão, a gente não consegue ver mais. Você tem que entender que quando Adão ele pecou e Eva, eles não morreram fisicamente na hora. Eles morreram muitos anos depois fisicamente. Mas eles não morreram fisicamente. Fisicamente eles continuaram vivos. Só que espiritualmente eles foram o quê? Eles foram sepultados. Espiritualmente eles estavam sepultados. Você tem que entender isso. A obra da salvação é tirar a alma do ser humano da sepultura. Hoje no mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra hoje. E só Deus sabe quantas dessas pessoas estão sepultadas espiritualmente. Você tem que entender dessa forma. Ou seja, você vai no cemitério e você sabe que tem um corpo ali, tem um esqueleto ali embaixo, mas você não consegue ver porque ele está sepultado, ele está em trevas. Assim é o ser humano. Deus, ele sabe que a pessoa está na terra, ele sabe, mas ele não consegue ver ela. Por quê? Porque espiritualmente a pessoa está sepultada. Por isso que tem uma palavra na Bíblia, entre tantas, né? Que a Bíblia diz assim que Deus, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tirar uma pessoa das trevas é fazer com que a pessoa venha ressuscitar, com que a pessoa venha nascer para Deus, com que a pessoa saia da sepultura para poder estar diante de Deus. Quando Adão pecou aqui, automaticamente ele foi sepultado espiritualmente. Deus não via mais Adão. Adão estava ali. Ele estava, mas Deus não via mais, porque agora ele estava sepultado, ele estava em trevas, ele morreu espiritualmente. E a partir desse momento, a morte passou a reinar no mundo, matando todas as pessoas espiritualmente, destruindo todas as pessoas espiritualmente. Todo ser humano nasce puro, nasce pleno, nasce salvo,
E a partir do momento ali, a partir de uma certa idade, o ser humano endurece o coração, rompe com Deus e endurece e passa a viver no erro, no engano, seja ele qual for. Aquela pessoa, ela passa a estar sepultada espiritualmente. Você tem que entender que a obra do Espírito Santo é falar com os mortos. Quem que são os mortos? Aqueles que vivem ainda no pecado e no engano. Para que a pessoa, ouvindo a voz do Espírito Santo, ela decida, pelo poder do sangue de Jesus, sair da sepultura, gente. Sair da sepultura. Sair das trevas para a luz. A morte passou a reinar. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, todas as vezes que uma pessoa decide viver em pecado novamente, ela fica sepultada espiritualmente. Ou seja, Deus sabe que aquela pessoa está na terra, só que Deus não pode ver mais ela, porque agora ela está sepultada espiritualmente. A ressurreição, a obra da salvação, ela é feita quando uma pessoa, ela mata a velha criatura dela, ela morre para o pecado, aí ela vai nascer para Deus. Ela sai das trevas para a luz. Ela passa a viver espiritualmente. E essa é uma obra espiritual que tem que ser feita na alma de todas as pessoas. Todas as pessoas têm que nascer espiritualmente, têm que sair da sepultura, têm que sair das tribulações, da morte, da angústia que há no coração do homem, né? A morte, ela quem lança as almas no inferno e quem conduz as pessoas para a destruição eterna. Eu quero ler com você uma palavra super importante também, lá no Salmo 49. Salmo 49. Adão, ele continuou vivendo fisicamente por muito tempo ainda. Só que espiritualmente agora ele estava sepultado. Ele estava morto agora espiritualmente, né? Deus falou: Adão, onde estás? Muita gente fala: por que Deus não me vê? Aí a pessoa tem que parar e ver, olhar para a alma dela. Será que a alma dela tá viva ou será que a alma dela está sepultada? O pecado, gente, é como uma terra, é como um buraco sem fundo. Quanto mais a pessoa vive no pecado, mais fundo ela vai sendo sepultada pela morte. E mais difícil fica para tirar aquela alma dali. Mas nada é impossível para Jesus, né? Ó, eu quero ler com você uma palavra aqui, super importante, Salmo 49, né? Que fala sobre a vaidade do homem, né? Versículo 1 diz assim, ó. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Quer dizer, eu vou passar agora a entender o caminho eterno. Pensamentos judiciosos são pensamentos claros, é perscrutar, é pensar, é examinar. É buscar com determinação a clareza sobre algum assunto, né? E versículo 4. Inclinarei os ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza. O salmista aqui, provavelmente ele estava sendo perseguido por pessoas ricas, né? Por pessoas poderosas que estavam usando o poder deles para poder persegui-lo, né? Versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Igreja, ninguém consegue pagar pela sua própria salvação. Ninguém consegue pagar pela salvação do próximo, pela salvação de ninguém, a não ser o Senhor Jesus que fez, que pagou esse alto preço, e só Ele pode salvar, né? Versículo 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Igreja, todas as almas que estão no inferno hoje há milhares de anos estão suplicando de todas as formas para poderem voltar, para poderem ser salvas. E o ser humano também, na sua vaidade, no seu engano, tenta de todas as maneiras pagar a Deus para poder remir a alma deles do poder da morte, né? Um exemplo, o esporte me salvou,
Ah, eu estava mal, estava derrubado, mas o esporte me fortaleceu, não sei o que me ajudou, fulano me ajudou. Igreja, nada disso pode remir a alma do inferno de absolutamente ninguém, né? Continua dizendo assim, ó, versículo 9. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrem os sábios e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, né, que durarão para sempre, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Igreja, olha isso. O título desse salmo é a vaidade do homem. O homem acha que pode comprar a Deus para ser salvo. O homem se esforça de tudo para não ver a cova. O homem pensa que a casa dele vai ser perpétua, quer dizer, vai ter início, mas nunca vai ter fim. O homem acha que tudo que ele tem vai durar para sempre, né? Vai ser para a família dele para sempre. Ele acha que o legado dele vai ficar para sempre nessa terra, né? Que ele vai deixar algo glorioso aqui, mas isso não vale nada. Porque quando uma pessoa ela morre sem a salvação, quando ela vai para o inferno, nada do que ela tem aqui na terra vai dar mais nenhum tipo de prazer para ela, né? Diz assim ainda, ó, versículo 11 de novo, ó. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações, e chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmos, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Olha o versículo 14. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Aqui ele está falando sobre a morte eterna. Aqui ele está falando sobre a vaidade do homem que acha que pode se salvar. Que acha que pode ser salvo porque entrega a cesta básica para alguém, porque faz bondade para alguém. Olha, eu fiz um monte de coisa ruim na minha vida, mas eu fiz umas boas para poder compensar as coisas ruins. Igreja, eu tratei acho que um pouco isso aqui no estudo passado, né? Que a gente não é salvo pela nossa própria justiça, mas sim pela justiça do reino. Aqui o salmista, a pessoa do Espírito Santo, falando através do salmista, ele fala o que acontece com os perdidos, né? Versículo 14, ó. Como ovelhas são postos na sepultura. Essa sepultura aqui não é a sepultura do corpo físico, é o inferno. Essa sepultura aqui não é para o corpo físico, mas é para a alma, né? Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Igreja, olha que coisa terrível. O Senhor Jesus, ele é o pastor, ele veio para trazer vida e vida em abundância, a vida eterna. Ele é o pastor que leva a alma do salvo para o céu, para o descanso. Só que existe um outro pastor com P minúsculo, que é a morte. O mensageiro do inferno que leva as almas para o inferno, que sepultam as pessoas, que espiritualmente levam as pessoas para a sepultura. Quando um ser humano decide viver no pecado, não nasce de Cristo, a morte passa a ser o pastor daquela pessoa. Coloca aquela pessoa na sepultura espiritual e ali ela vai se acabando. Ali ela vai se destruindo, a sua força, a sua beleza, com tudo, né? Vamos ler o versículo 14 por inteiro, ó. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Olha isso. Ele não está falando da putrefação, né? Da desfazer esse corpo físico aqui, não. Ele está falando sobre a alma na morte. Está falando que eles descem, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar onde habitam. A formosura do homem se acaba no inferno, se destrói. E mesmo antes da pessoa ir para o inferno, em vida aqui, ela sepultada, lembra de Adão. Adão estava vivo, Adão ficou vivendo nessa terra aqui, andando, só que sepultado. Deus sabia que Adão estava aqui, só que Deus não via mais Adão, porque agora espiritualmente ele estava sepultado.
E assim são as pessoas mortas. Assim são as pessoas que estão mortas espiritualmente. Elas estão aqui na terra, elas viajam, vão para países, compram, vendem, passeio. Só que a formosura delas vai se definhando, vai se acabando. Alegria, prazer, pureza, santidade, tudo se acaba, tudo vai sendo destruído. A cova é o lugar onde os mortos espiritualmente habitam, eles vivem numa cova espiritual. E assim, igreja, como existem os bichos, né, que comem esse corpo físico aqui, na cova, no cemitério, onde quer que esteja o corpo da pessoa morto, assim também existe o mal espiritual que vai destruindo a alma das pessoas. Assim também existem os espíritos imundos, né, que vão passando a habitar na alma daquela pessoa. Por isso que a Bíblia também chama de demônio de espírito imundo. Porque a alma da pessoa está morta, a alma da pessoa passa a feder espiritualmente e atraz para ela espíritos imundos que passam a habitar com aquela pessoa, né, consumindo tudo que é aquela alma até o ponto de matar o corpo dela e levá-la para o inferno de vez, né? Versículo 15. Mas olha o que o salmista falou. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Igreja, isso aqui é muito forte. O salmista, ele estava vendo o fim de todos os soberbos, de todos os vaidosos, todos aqueles que confiavam na riqueza, no poder e desprezavam a Deus. O salmista, por revelação divina, ele estava vendo que a morte era o pastor daquelas pessoas. Ele via esses soberbos morrerem aqui, eles via esses perdidos morrerem, e ele via a morte levá-los à sepultura. Ele, com certeza, ele deveria acompanhar o sepultamento do corpo, ele olhava, ele sabia que a morte agora estava levando a alma daquela pessoa para o inferno. Ele entendia tudo isso, ele tinha essa compreensão. Só que olha o que ele falou dele aqui, de novo, versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Igreja, olha isso. Ele sabia que os perdidos, quem é que levava os perdidos e leva até hoje? A morte. A morte é um pastor que leva as almas para o inferno, para sepultá-las lá no inferno. Mas o salmista aqui, ele falou, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Deus vai me remir. Você tem que entender o poder que Cristo tem sobre quem crê nele hoje, o poder da remissão dos pecados. Remir é tirar a pessoa. Ó, imagina você tá lá você vai lá no cemitério. Imagina você lá no cemitério. Aí daqui a pouco você começa a ver lá um braço saindo para fora da terra, assim, ó, saindo para fora. Hein? Aí você começa a ver um braço saindo para fora, você entende, né, que a pessoa não morreu, né, a pessoa tá viva ali, sepultaram ela, mas ela tá saindo para fora. O que é remir do poder da morte? É você ir lá, pegar aquela pessoa pelo braço e tirar ela da cova lá. Você tá remindo aquela pessoa do poder da morte. Aí alguém fala, deixa, não tô nem que morra lá não, que fique morto, é um fantasma, não sei o que, vai, deixa a pessoa, aí a pessoa acaba morrendo lá de vez. Remir do poder da morte é tirar da sepultura, é não deixar com que a morte tenha poder. Às vezes o cristão, a pessoa tem a mania de falar, eu só tô esperando a morte, né? Eu sempre prego isso pro povo na igreja, ó, você não tem que esperar a morte coisa nenhuma, né? O crente, ele espera Cristo. A morte é o mensageiro do inferno que leva as almas pro inferno. Mas o salmista falou, mas o Senhor me remirá do poder da morte. Quer dizer, ele não vai deixar a morte me levar. Ele não vai deixar a morte me levar, mas ele fala no versículo 15, ó. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Quer dizer, o salmista está falando, o Senhor vai me tomar para ele. Ele não vai deixar a morte me levar. Você tem que entender isso, gente. Qualquer momento desse você vai morrer. Qualquer momento desse eu vou morrer. Uma hora você vai morrer. Existe a morte espiritual. A morte espiritual é um demônio do inferno que leva as almas para o inferno, que sepulta, enterra, vamos dizer assim, as pessoas no inferno, guia as pessoas para lá. A Bíblia diz lá em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. A morte espiritual é um anjo do inferno que passa a habitar na alma da pessoa. Escraviza, leva, joga a alma do ser humano na morte, na corrupção, em todo tipo, assim como um corpo vai se decompondo ali, com todas as imundícies lá na cova, assim a alma da pessoa em vida sepultada, ela está com todo tipo de sujeira.
ela fica com todo tipo de sujeira, pecado, imundície. Assim é a morte espiritual enquanto a pessoa está viva aqui. A pessoa está morta, viva, está andando, está falando, mas ela está morta espiritualmente. Ela não tem paz, não tem alegria, não tem pureza, não tem uma fé verdadeira. Ela não tem domínio próprio, não tem mansidão. Ela tem as obras da carne, do pecado e da morte que está agindo naquela pessoa. Ela está andando na terra, mas a alma dela está morta. A alma dela está sendo consumida, está sendo destruída, né? É para sempre. E o salmista declarou, né? Versículo 16, ó. Aí ele fala: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Olha isso. Aqui Deus não está condenando a riqueza não, tá? Aqui está falando sobre a vaidade do homem. Se você ler todo o salmo como eu li com você, que é a vaidade do homem. O homem que confia em si mesmo, que confia na sua beleza, que acha que a sua casa vai ser eterna, vai ser perpétua aqui nessa terra, que acha que a sua bondade vai levá-lo para um bom lugar, mas a morte acaba sepultando essas almas para sempre. O salmista, que ele sabia disso, ele tinha esse entendimento. O salmista, ele entendia o que acontecia após a morte física. Ele entendia isso. Você tem que entender o que acontece após a morte física. Existe a morte física e existe a morte espiritual, né? Oséias, vai comigo lá, ó. Oséias, lá no capítulo 13. Oséias, lá no capítulo 13. Depois é bom você ler todo o contexto, tá? O contexto aqui, o castigo é definitivo, né? Deus falando que ia castigar o povo dele, mas que Deus ia ter misericórdia com o povo dele, tá? Mas eu vou ler com você uma palavra aqui, que daqui a pouco você vai ver que o apóstolo Paulo vai citá-la também lá em Coríntios, tá? Ó, Oséias capítulo 13, lá no versículo 12, vai. Oséias 13, verso 12. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, e o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz, ao abrir-se-lhe a madre. Olha isso, gente. Deus está falando a respeito do pecado de Israel aqui nesse tempo aqui. Falando que os pecados deles estavam se amontoando contra eles. Falando que eles estavam presos nos pecados deles, presos. Que era tempo deles saírem à luz, mas quando se abria a madre, eles não saíam para fora. Lembram, não é esse termo que a gente usa? Aquela mulher deu à luz a uma criança, não é isso? Quer dizer, aquela criança saiu da barriga, quer dizer, saiu das trevas, da escuridão da barriga da mãe e saiu para a luz. Assim, é uma forma de Deus falar a respeito da morte espiritual. No contexto aqui, é Deus falando de Israel, que Deus estava dando chance para eles, que eles estavam presos, amarrados em seus pecados, que era tempo de dar a luz, mas eles não saíam para fora. A madre estava aberta, mas eles não saíam para fora. Agora olha o versículo 14. Aí Deus fala, ó: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Olha isso. Deus, o Salvador, dizendo isso para Israel naquele tempo lá. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Aqui não está falando sobre inimigos dele, sobre filisteus, nada disso, não de guerra física, não. Aqui estava falando sobre algo espiritual, que o povo naquela época que estava morto espiritual. E Deus fala no verso 14, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Aí Deus fala, onde estão, ó morte, as tuas pragas? E onde está, ó inferno, a tua destruição? Olha isso, Deus faz a pergunta para a morte. Porque Deus prometeu resgatar Israel, como nós já lemos aqui, que isso vai acontecer quando Jesus voltar. E isso também se cumpriu em Jesus Cristo. Deus fala para o inferno e para a morte, onde está o seu poder? Onde estão as suas pragas? Você tem que entender isso, igreja. Você, todo ser humano, é uma alma. Existe o poder da morte e do inferno. Existe o poder da vida e da santidade de Cristo.
A alma pode estar sepultada, mesmo com a pessoa viva, a alma está sepultada na morte. E o Espírito Santo chamando a pessoa para sair da sepultura, para sair das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Para que a luz passe a influenciar aquela pessoa para sempre. 1 Coríntios, lá no capítulo 15. 1 Coríntios, lá no capítulo 15, abra lá comigo. 1 Coríntios, lá no capítulo 15. Lá no versículo 53. 1 Coríntios 15, lá no verso 53, diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível, né, esse corpo corruptível que vai se perder por alguma hora, vai se definhar por alguma coisa, se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui ele está falando que os vivos serão transformados, né? Eu preguei um pouco acima aqui para vocês quando eu falei sobre o arrebatamento da igreja. Esse corpo corruptível aqui, se ele for salvo, se a minha alma for salva, se a sua alma for salva, e ela tem que ser por Cristo, esse corpo vai se revestir de incorruptibilidade. O corpo de um salvo, ele dorme esperando a ressurreição. Mas a alma vai estar com Cristo imediatamente. Quando uma pessoa morre fisicamente salva, a alma dela imediatamente vai estar com Deus. Imediatamente. O corpo dorme. Ainda que o corpo se decomponha, vire pó e o pó desapareça, não tem problema. Porque no dia da primeira ressurreição, o corpo vai ressuscitar. Mas para quê? Para se revestir de incorruptibilidade. Eu vou explicar isso aí direito quando a gente chegar lá em Apocalipse, no capítulo 21, tá? Acho que talvez no próximo estudo ou no outro, a gente vai falar sobre o corpo glorificado, tá? Agora, olha o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você tem que entender isso, gente. Jesus Cristo venceu a morte lá naquela cruz. Todo aquele que morre salvo, esse corpo dorme, ele desaparece na terra ou não, não importa. E só que um dia na ressurreição esse corpo vai se revestir de incorruptibilidade, ele nunca mais vai se corromper, porque agora ele vai ser um corpo glorificado. E ele vai se revestir de imortalidade, ele vai ser um corpo imortal. Nunca mais haverá pecado, sujeira, nada. Receberemos um corpo glorificado para estarmos eternamente com Deus para sempre. E a Bíblia diz que ali vai se cumprir: tragada foi a morte pela vitória. A morte vai ser totalmente destruída, como eu li com você lá no capítulo 20, né, do juízo, aonde a morte vai ser lançada dentro do lago de fogo, né? Agora, olha o versículo 55. Aí o apóstolo Paulo, ele faz uma exclamação, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha isso, gente. Paulo ele olha para a vitória de Cristo lá naquela cruz. Paulo aqui ele está glorificando a Deus, exaltando a Deus pela vitória que Jesus Cristo teve sobre a morte, que agora trouxe grande salvação sobre todos os que creem. Aí Paulo ele faz essa declaração, duas perguntas, né? Mas é louvando a Deus, né? Exultando, né? Onde está, ó morte, a tua vitória, e onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Paulo olhou para a cruz e Paulo ele entendeu que até Jesus a morte tinha vitória também sobre os homens, sobre as pessoas. Algumas poucas pessoas eram salvas no Antigo Testamento, que manifestavam uma fé salvadora, e elas iam para o seio de Abraão. Como está lá em Lucas no capítulo 16, tá? Que Jesus explica isso, acho que é Lucas capítulo 16. Aonde Lázaro, né, ele era um mendigo que ficava na porta do rico, o rico morreu e foi sepultado no inferno, e Lázaro foi para o descanso de Abraão. Aquilo não é uma parábola, tá? Aquilo é uma história verdadeira. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Jesus explica, acho que é Lucas capítulo 16, que existia uma das palavras para o inferno, né? Que existia um inferno, um grande abismo, e do outro lado ficava o descanso, que a Bíblia, Jesus chama de seio de Abraão. Era onde ficavam todos os salvos do Antigo Testamento.
Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu, ele desceu até as partes inferiores, e quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O seio de Abraão, o paraíso no Antigo Testamento, ficava nessa terra, num dos subníveis dessa terra aqui. E o Senhor Jesus levou o seio, todos os salvos do Antigo Testamento, o Senhor levou com ele para os céus, quando ele desceu até lá embaixo e quando ele ressuscitou. Então, até Cristo, a morte tinha vitória sobre quase todos os homens, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Igreja, eu acredito que você já deve ter visto em algum filme, algum desenho, uma figura da morte, né? Aquela figura com aquele capuz preto, não é isso? Uma carona escura e segurando uma foice na mão. Aquela foice, a Bíblia chama de aguilhão. É com aquela foice que a morte ceifa as pessoas. É com aquela foice. Aquela foice a Bíblia chama de aguilhão. Aquele aguilhão da morte é que matava a alma, matava, destruía, desligava as pessoas de Deus. Eu tenho essa compreensão que todas as almas, todas as crianças, todo ser humano nasce ligado a Deus. Todo bebê nasce ligado a Deus. Quando o bebê morre, ele vai direto para o céu. O próprio Senhor Jesus falou isso. Deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Aí Jesus, lembra que Jesus olhou para os adultos, que os adultos não queriam deixar as crianças chegar até ele? Jesus falou, olha, se vocês não forem igual às crianças, de maneira alguma vocês entrarão no reino de Deus. Olha a questão da nossa pureza, hein? Vai a gente entrar no reino. Eu acredito sim nisso, que todos os salvos e as crianças são salvas sim. São salvas por causa da pureza dela. Mas existe um ponto na vida, 7 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, que aquela criança, ela perde a pureza dela. Ela perde. Ela endurece o coração por algum motivo, ela passa a pecar na maldade, ali ela perde toda a pureza dela. E ali ela precisa de algo que você precisa entender, ela precisa de religião. O que é religião? A palavra religião significa religar. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a nossa religião. É ele quem nos religa a Deus. A verdadeira religião é Cristo Jesus. E a palavra religião significa religar. Então, se uma alma precisa ser religada em Deus, isso quer dizer que ela já nasceu como? Ela já nasceu ligada. Você pode perceber, o bebezinho, às vezes ele está dormindo, ele está sorrindo. Ele está dormindo, ele está sorrindo. Por quê? Porque ele é puro, ele está limpo. Se ele morrer, ele vai direto para o céu. Ele está ligado a Deus. Mas existe algum ponto na vida do ser humano em que o ser humano ele perde essa pureza. Ele perde essa ligação com Deus, ele perde. Ele passa a viver no engano, no pecado. E o que acontece com a morte? A morte vem e desliga aquela pessoa de Deus. Pelos pecados, pelo salário do pecado é a morte, a pessoa recebe a morte, é igual a Adão. A pessoa passa a viver no pecado, ela morre espiritualmente, ela está desligada de Deus. Ela não está mais no mundo dos vivos, espiritualmente falando. Então ela precisa ser religada a Deus. Por isso que a morte, ela vinha com o aguilhão dela, com a foice dela e ceifava a alma das pessoas. Por isso que quando Paulo ele olha para a cruz de Cristo, ele fala assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte estava acostumada com o seu aguilhão vir matar, desligar as pessoas de Deus. Só que quando a morte bateu com o aguilhão dela, com a foice dela em Cristo, a morte não conseguiu desligar Jesus de Deus. Pelo contrário, foi o aguilhão da morte que foi destruído. Foi o aguilhão da morte que se quebrou. A foice da morte se despedaçou por completo. Só que agora entenda isso, versículo 55, ó. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Igreja, entenda isso. Quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela morre, ela confessa os seus pecados, ela morre para a velha criatura dela, ela morre para esse mundo. E como está escrito lá em Romanos, né? Não sei se eu vou chegar com você ainda hoje, mas como está escrito lá em Romanos, que aquele que está vivo para o pecado, considere-se morto para Deus. E aquele que está morto para o pecado, está vivo para Deus. O aguilhão da morte é o pecado, a força da morte é o pecado. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Quando uma pessoa ela vive em pecado, a morte tem poder sobre ela. A morte tem poder sobre a alma da pessoa. A alma da pessoa ela fica sepultada, ela fica destruída.
mas Paulo estava louvando a Deus aqui, né? Porque ele falou, onde está, ó morte, a tua vitória? Quer dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi destruído, versículo 57. Aí Paulo declara, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, olha isso. Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Que vitória é essa? É a vitória sobre a morte espiritual. É a vitória sobre a morte. A sua alma, minha alma, não tem mais que ficar na morte. Pelo contrário, a nossa alma tem que ser viva, cheia do Espírito Santo, cheio dos frutos do Espírito, alegria, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, os 9 frutos dele. A nossa alma tem que ser cheia de vida, a nossa alma não pode, mas isso depende do que a gente faz com o nosso corpo. O nosso corpo, ele é para consagração, ele é para santificação, para que a gente tenha vida espiritualmente. Não adianta, igreja. A Bíblia fala sobre aquelas pessoas que são como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro, um túmulo que é lindo, cheio de pedra, mármore, a coisa mais linda. Sepulcro caiado é isso. É lindo por fora e podre por dentro. Assim é um sepulcro caiado, lindo, cheio de pedras, mármore, um monte de coisa, mas lá dentro tem morte, lá dentro fede. Assim é o ser humano sem Cristo. Paulo falou, graças a Deus que por meio, intermédio de Jesus, nos deu a vitória sobre a morte espiritual. A morte passou a reinar desde Adão até Cristo. Tem mais coisas para falar com vocês a esse respeito, tá? Que eu vou continuar no estudo que vem nessa segunda-feira. Tem mais coisas para falar a esse respeito, tá? Eu vou terminar por aqui por hoje. Eu não vou continuar lendo as outras passagens que tem aqui, senão a gente vai se alongar mais por hoje. Aqui já tá dando quase 1 hora de estudo aqui por hoje. Então, igreja, tem essa compreensão, gente. Eu já disse para vocês aqui, vou falar quantas vezes for necessário, eu vou falar. Compre uma chave bíblica. Compra uma chave bíblica, vai lá, procura lá a palavra morte, aí você procura a palavra mortal, aí você procura a palavra morrer, procura a palavra morto, aí você vai lendo. Você vai lendo sobre remissão, você vai estudando sobre o que é remir, tirar a minha alma da morte, do poder da morte, tá? Lê essas palavras que eu li com vocês aqui, né? Salmo 116, né? Versículo 3, é muito forte aquilo ali. O salmista, um homem de Deus, pelos pecados dele, a alma, ele estava envolvido com laços da morte e angústias do inferno e tristeza estava se apoderando dele. E quando o homem começa a ser tomado por essas coisas, o que o ser humano faz? Ele se torna escravo da morte. E a morte escraviza o ser humano nos seus pecados e vai destruindo a alma das pessoas. Tá, gente? Nessa segunda-feira, ainda se Deus quiser, eu vou voltar a falar ainda com vocês a esse respeito. Provavelmente na segunda-feira eu vou voltar nessa palavra aqui, porque ainda tem algumas coisas para falar a esse respeito. Então, igreja, o cristão não espera a morte. No dia da minha morte. Não, a Bíblia tem uma palavra que eu vou ler para vocês segunda-feira. A Bíblia diz que o salvo, ele não vê a morte, gente. O salvo, ele vê Cristo. A pessoa está morrendo, ela está sentindo a angústia da morte. Não, irmão, não. A pessoa que ela está morrendo fisicamente, ela é salva, ela começa a sentir o prazer espiritual, porque é Cristo vindo buscá-la, não a morte. Não a morte. Quem é que vai vir te buscar quando você morrer? É simples, aquele que você tem aliança, aquele que você serve. Se você servir a sua carne, a sua natureza humana, o pecado, quem vai vir te buscar vai ser a morte. Eu não acredito nisso. Não precisa acreditar, não. Com a morte não precisa ter crença, não precisa ter fé. É só ficar morto. Aí você vai ver só quando você morrer o que vai acontecer com você. Quem vai vir te buscar é quem você anda, com quem você anda, com quem você tem aliança. Por isso que toda pessoa precisa fazer uma aliança com Jesus. Passar a andar com Ele, fazer uma aliança eterna. Ser lavada pelo sangue, ser remido do poder da morte. Sair da sepultura, das trevas, para a luz. Para a sua maravilhosa luz. Tá? Então, quando a alma da pessoa está morta, ela não consegue ter prazer com a palavra da vida. Ela não consegue ter prazer com a oração. Ela não tem prazer na obediência. Ela não tem prazer em nada. Porque a alma dela está morta.
Aí você ora pela pessoa, você ora, ela se sente um pouco leve, um pouco melhor, mas ela tem que sair da sepultura. Ela tem que decidir sair da sepultura, romper aquela sepultura ali, sair para a luz de Cristo, sair, nascer de novo, né? Ressuscitar. E eu vou falar um pouco sobre isso com você no próximo estudo também, tá? Eu acredito que já no próximo estudo a gente termina essa parte do juízo, o juízo final. Aí no capítulo 21 a gente vai entrar ali nos tempos eternos. Aí vai ser algo maravilhoso também, tá? Só que isso aqui é de suma importância. A obra salvadora, a obra redentora. Jesus morreu, Jesus foi ao inferno perdido, mas ele foi ressuscitado por causa da justiça dele. Ele é o nosso redentor, quer dizer, Jesus foi sepultado no inferno, tá? Só que depois ele ressuscitou para que a gente não precisasse ser sepultado. Ele falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Existe a morte na alma, e eu sei que todos nós adultos aqui já sentimos a morte na nossa alma terrivelmente. Agora existe a vida em abundância. A vida em abundância não tem nada a ver com dinheiro, carro novo, casa, cura do corpo, não. É a vida na alma, é o prazer espiritual que, olha, vale mais do que qualquer riqueza que você possa ter nesse mundo, tá? Eu espero em Deus que essa riqueza esteja em você. Nós vamos orar a Deus agora, tá? Na segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai voltar a falar a esse respeito aqui. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu quero te pedir, meu Pai, nessa madrugada, nessa noite. Senhor, enche, meu Pai, a nossa alma de vida, Senhor. Enche a nossa alma de prazer eterno, de gozo eterno, Pai. De justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Porque esse é o reino de Deus, Pai. Meu Deus, existe o império da morte, das trevas do inferno. Meu Deus, que destrói com a alma, que lança a alma, meu Pai, em todo tipo de morte, sofrimentos e angústias que todos nós adultos aqui já tivemos em nossa alma. Senhor Deus, mas existe a vida, Pai, existe o prazer, existe a leveza, existe a alegria, existe a paz do Espírito, existe a pureza do Espírito e tanto mais, Senhor. Pai, enche a nossa alma disso. Meu Deus, que aonde chegar essa palavra, que chega o poder da ressurreição. Que aonde chegar essa palavra, que chega o poder da vida. Que toda morte vá embora e bata em retirada em nome de Jesus, meu Pai. E que aonde chegar essa palavra, que chega o poder da salvação. Chega o poder da ressurreição, meu Pai. Que almas sejam tiradas da sepultura e venham andar na sua maravilhosa luz. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros, porque certamente pecamos diante do Senhor. Pai, que a nossa alma seja lavada, que o nosso espírito seja fortalecido e que estejamos ligados no Senhor, hoje, amanhã e para sempre, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, gente, tá? Creia nisso, gente, de todo o coração, tá? Estude, tá? Não tô inventando nada pra você. Isso aqui é muito real e tudo isso aqui é verdadeiro, tá? Não paga pra ver, não, tá? Você pode morrer fisicamente a qualquer momento, mas a sua alma tem que estar viva, tem que estar ligada ao Senhor Jesus, porque Ele é o autor da vida, tá? Gente, Deus abençoe. Um grande abraço para Dona Naildes, tá? Boa noite, Dona Cristina também. Seu Júlio, Dona Verina, Dona Glória, um abraço, senhora, toda a família, todos vocês, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe, até segunda-feira, se Deus quiser. Em o nome de Jesus, Deus abençoe.